Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo que tem como pauta refletir acerca do tema que é apresentado, transparência. Bem-aventurados os pobres de espírito. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo que será disponibilizado. É importante também informar que tem uma live que é promovida mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlane Ferraz. Então, além das atividades presenciais em nossa casa, nós também oferecemos não só o estudo gravado, que é disponibilizado às sextas-feiras, 20 horas, mas também uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlane Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos elevando os nossos pensamentos para podermos, Senhor, estabelecer as condições que nos favoreça, rogar ao vosso coração magnânimo o amparo espiritual para podermos desenvolver o nosso estudo. Que possamos fazê-lo, Senhor, em clima de serenidade e harmonia, para podermos ampliar as nossas possibilidades de reflexão que o tema sugere. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença de nossos mentores espirituais, a compartilhar conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de entendimento acerca do tema. E que a vossa paz, querido Mestre, permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Muito bem. Então, o estudo que faremos é uma reflexão, tomando como base os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, nesse sentido, a referência evangélica para o estudo é esse versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Queremos aproveitar esse momento aqui para salientar o seguinte, que esse versículo ele é alvo de estudo por parte de Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. E, portanto, nós vamos tomar como referência esse livro. Queremos dizer o seguinte, que vamos citar para esse estudo apenas esse versículo, mas Kardec, no capítulo, ele vai desenvolver também
a partir de outras citações que ele faz, né? Ele tem no capítulo 7, nós vamos encontrar a citação de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28, Mateus, capítulo 11, versículo 25, e também de Lucas, capítulo 14, versículo 1, e no capítulo 14 também, versículos 7 a 11. É um capítulo muito interessante, que conta também com uma seção, no final do capítulo, que trata das instruções dos Espíritos, né? E nós vamos, então, aqui apresentar algumas considerações desenvolvidas por Kardec para podermos, então, promover as reflexões delimitadas, né, apenas ao versículo que aqui estamos apresentando. Vamos adiante e queremos, então, compartilhar essa pergunta. Como entender esse ensinamento de Nosso Senhor com base nos postulados espíritas? Não é? Porque o texto bíblico, né, ele apresenta um desafio que é no sentido de tirar a sua essência, o seu ensinamento, considerando, obviamente, né, o contexto histórico, as figuras, né, que o texto contempla. Então, como entender esse ensinamento de Nosso Senhor com base nos postulados espíritas? Ou seja, tirar o espírito da letra. Desse versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio para esse estudo. E nós queremos aqui compartilhar um trecho do livro O Evangelho, porém da introdução, para nós entendermos o seguinte, que para entender o ensinamento de Nosso Senhor de forma genuína, de forma pura, na sua profundidade, nós precisamos de um método. E esse método nós vamos encontrar com o Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma referência para o estudo do Evangelho. E Kardec aqui, eu trouxe dois trechos para compartilhar, e um é esse e o outro na próxima transparência. E aqui ele vai dizer o seguinte, que toda a gente admira a moral evangélica. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Vejam bem, para o maior número de seus leitores é ininteligível, porque fica presa à letra, às figuras, não é? Que o texto contempla. Mas vamos aqui no outro trecho. E aqui o Kardec vai dizer o seguinte, que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave. O grifo aqui é nosso. Que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Que chave é essa? Ele vai dizer aqui na sequência, esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Obviamente, né? Porque à medida que esse método tiver difundido, obviamente, né, ainda melhor o reconhecerão. Agora eu queria aproveitar esse momento só para dizer o seguinte, que nossa casa, às terças-feiras, né,
de 20 horas até as 21h10, nós temos um estudo sistematizado do Evangelho, né? Tomando como base as anotações dos evangelistas. Então, seguindo, obviamente, toda a metodologia que o Espiritismo oferece, tirando o espírito da letra. É um estudo muito pormenorizado, que a gente até denomina de miudinho, que ocorre lá na casa, em que a primeira parte do estudo, né, faz-se uma reflexão acerca de questões do Livro dos Espíritos, sempre numa sequência, e na segunda parte o estudo do Evangelho, né, versículo por versículo. É muito interessante porque nos favorece o entendimento muito amplo, né, e aprofundado dos ensinamentos de Nosso Senhor. Portanto, como referência bibliográfica, nós vamos estudar, né, o capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu esse título, Bem-aventurados os pobres de espírito. E na citação, né, no livro, né, tem a íntegra do versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa é a referência que nós vamos tomar unicamente para esse estudo. Obviamente que nós podemos encontrar outros autores, sobretudo, né, das obras subsidiárias, que vão desenvolver outras considerações acerca desse versículo. Mas, para esse estudo, nós o delimitamos apenas tomando como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. E alguns trechos que se apresentam como desafiadores para nós, para o nosso entendimento, que é bem-aventurados, que são trechos do versículo, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, pobres de espírito, como entender pobres de espírito, né? E reino dos céus, pois que deles é o reino dos céus, né? Então, é um outro trecho interessante para a gente poder identificar aqui o ensinamento, tirar o espírito da letra. Qual o significado espiritual desses trechos? E como devemos tomá-los como diretriz para a nossa vida? Esse é o direcionamento que queremos dar para esse estudo, sabe? Qual o significado espiritual desses trechos e como devemos tomá-los como diretriz para a nossa vida? Vamos seguir. E aqui nesse bloco nós queremos desenvolver, né, algumas considerações apresentadas por Kardec nesse capítulo que apresentamos aqui, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós compreender o ensinamento evangélico e entender até a sistemática para podermos entender o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse primeiro trecho, Kardec vai dizer o seguinte, que a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Aqui nós temos um trecho que Kardec já, no primeiro parágrafo, já evidencia para nós o ensinamento, o significado, né, desse versículo. Quando ele destaca que, por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes,
tanto que diz ser para estes, para os humildes, né, o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então aqui nós já podemos destacar o seguinte: o reino dos céus é para os humildes. E é nesse sentido que vamos aqui desenvolver esse versículo, né, acompanhando as considerações de Kardec. E nesse trecho aqui, né, ainda na esteira, né, desse encaminhamento que estamos fazendo para compreender o ensinamento do Evangelho, com Kardec, ele vai dizer o seguinte, que os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Né? Esse foco em si mesmo, nós estamos aqui destacando o seguinte: predominância do orgulho. Então, essas considerações nos levam a esse entendimento, né? Concentrando-se sobre si mesmos, os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Vamos adiante. Ainda seguindo a mesma orientação, mesmo processo com Kardec, ele vai dizer o seguinte, que essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Qual a razão disso? Obviamente, predominância do orgulho. Continuando aqui, no mesmo item do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec vai argumentar. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos. Contestam-lhe um dos mais belos atributos. A ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. A razão disso, então, predominância do orgulho. É importante refletirmos sobre isso. E aqui nesse trecho, Kardec vai dizer o seguinte: tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Mais uma vez, predominância do orgulho aqui. E aqui queremos então perguntar, tomando como base essas considerações, o que devemos fazer para viabilizar o ensinamento de nosso Senhor em nossa vida? Ora, porque a partir dessas considerações em que o codificador vai destacar, analisando o versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, ele vai, portanto, ali chamar a atenção para a questão do orgulho. Então, o que devemos fazer para viabilizar o ensinamento de nosso Senhor, que nos convida a desenvolver o sentimento de humildade, o sentimento de simplicidade, né? É isso que queremos desenvolver na. Muito bem, a partir desse questionamento, nós queremos aqui fazer algumas reflexões acerca do autodescobrimento, da importância do autodescobrimento, né? Da autoanálise, né? Da autoavaliação, da autocrítica, para nós podermos, então, identificar em nós aquilo que precisa mudar, que precisa melhorar. Né? Porque o nosso propósito aqui na reencarnação é o aprimoramento moral. E nós sabemos, né,
embora destacamos apenas o orgulho nos trechos que antecederam aqui, né, nos trechos, né, das transparências que antecederam, nós sabemos que o egoísmo e o orgulho são duas chagas, né, são dois, vamos dizer assim, fatores para os quais nós devemos realmente ficar atentos e combater. Então, queremos aqui chamar a atenção para a nossa realidade enquanto espírito imortal. E nesse sentido, nós precisamos entender qual é o sentido da vida, sabe? Qual o nosso objetivo, qual a meta, qual o nosso propósito da vida, né? Para entender que efetivamente devemos buscar os valores do Espírito. E aí vamos entender o ensinamento de nosso Senhor. Entender, né, bem-aventurados os pobres de espírito, como Kardec já destacou, pobres de espírito são os humildes. Entender a relevância dessa virtude, né, em nossa vida. E queria aqui também considerar o seguinte, que é importante entender que todos nós temos, né, um foro íntimo, né, que se apresenta com essa condição autônoma e dependente para promover esse processo do autodescobrimento, né, o autoconhecimento. Então, cada um que tem esse encargo, porque nós somos os gestores da nossa vida, somos os administradores da nossa vida, para podermos, então, entender a manifestação das leis de Deus, leis que estão inscritas na nossa consciência. A partir dessas manifestações, nós vamos, então, buscar um posicionamento de forma a agir em consonância com elas, de conformidade a elas. Porém, a realidade nem sempre traduz essa consonância. A realidade nem sempre traduz essa harmonização do espírito em relação às leis soberanas da vida, como argumenta a veneranda Joana de Ângeles em um dos seus livros, né? O indivíduo, quando se divorcia das leis de Deus, acaba construindo uma realidade que é distorcida, que é o mal, que não existe. Né? Uma realidade para a qual ele deverá, então, reparar. Porque o determinismo de Deus é o bem, é a felicidade de todos nós. Então, os soberanos códigos da vida, como vai dizer a veneranda, né? Eles estabelecem para nós o direcionamento, que é a perfeição que é o nosso objetivo. Nesse sentido, é importante considerar o seguinte, que todos nós, né, filhos de Deus, temos potências, temos forças íntimas, né, nas quais devemos nos apoiar para alcançarmos os nossos objetivos na vida. E todos nós, sem exceção, né, somos potenciais fontes para podermos gerar resultados positivos. Agora, precisamos identificar isso em nós, sabe? Identificar todas essas forças que possuímos. E para isso eu preciso fazer esse esforço de autodescobrimento, para também identificar imperfeições morais. Dentre essas, o orgulho que destacamos aqui há pouco. Então, como o ensinamento do versículo pode se converter em diretriz para nós, nós precisamos fazer esse esforço.
Então, o estudo do Evangelho, ele pressupõe esse entendimento para tirar o espírito da letra, a essência do ensinamento, e a partir daí nós então estabelecermos diretrizes para a nossa vida. A partir do momento que eu me identifico nessa condição, com a predominância do orgulho, como destaquei nos slides anteriores, obviamente eu preciso refletir sobre isso, porque isso é imperfeição moral. E nós, então, temos um propósito, que é o aprimoramento moral. É combater essas imperfeições, combater o orgulho, combater o egoísmo, sabe? E para isso eu preciso, então, de me conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo para nós podermos, então, avançar. Porque a partir do momento que eu consigo identificar as imperfeições morais, aquilo que eu preciso combater, eu vou abrir uma outra etapa. Né? Porque essa disposição íntima de se autodescobrir, de identificar suas forças, seus potenciais e também suas limitações, as imperfeições morais, é uma disposição íntima de cada um, que leva às etapas seguintes em termos de melhoria. E uma etapa que eu aqui estou listando é essa, o desejo da renovação. A partir do momento que eu identifico, né, uma predominância do egoísmo, né, do orgulho, né, nos meus atos, no meu comportamento, e eu quero mudar porque a predominância do orgulho e do egoísmo traz, né, tem como consequência uma realidade para a qual o indivíduo pode se submeter a consequências que são duras. E aí nós podemos identificar a dor na perspectiva expiatória, obviamente, né? Que traz a mensagem de Deus para o despertamento do indivíduo. Então, esse combate, ele precisa acontecer a partir do momento em que cada um tem essa disposição íntima para fazê-lo. E eu estou listando aqui 3 etapas, sendo essa aqui a primeira, o desejo. Então eu preciso ter o desejo da renovação. O desejo da renovação no sentido de colocar como objetivo, como meta, desenvolver essas virtudes, a humildade, a simplicidade. E também a vontade de mudança, a vontade de mudar, né? A vontade, segundo Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, é a gerente esclarecida, que dá norte, portanto, aos demais setores, né, do departamento mental, da casa mental. E um desses departamentos é o próprio desejo. E uma outra etapa aqui que nós entendemos que é fundamental é a atitude de superação, porque nós estamos falando de combate, né? É superar a si mesmo. Não é uma superação externa, mas superar a si, a vícios, hábitos que precisam de renovação. E nesse sentido, o ensinamento de nosso Senhor nos traz, né, essa iluminação, eu diria, para nós podermos então entender que seremos felizes na condição de humildes, de simples. É isso que queremos então, com essas etapas aqui, dizer que a, o ensinamento do versículo, ele pode figurar como uma diretriz para a nossa caminhada. Bom, e com isso nós podemos fazer
dilatar um pouco mais as reflexões acerca desse tema, né? Entender que o importante são os valores que atendem aos requisitos para o progresso do espírito imortal. Qual é a necessidade do espírito? Qual é o seu propósito na vida? E nesse sentido, veja, a humildade, a simplicidade que nós podemos tirar como ensinamento desse versículo, bem-aventurados os pobres de espírito, são duas virtudes de excelência. Para entender, inclusive, que bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, nós vamos entender que humildade e simplicidade é a senha, é o código para a felicidade, para a paz, para a harmonização com as leis de Deus. Então, são duas virtudes, a humildade e a simplicidade, que nós podemos e devemos ter como meta conquistar no contexto de nossa vida, nas mais variadas experiências que temos, sobretudo na nossa vida de relação, que é ampla, uma vida de relação que se nos apresenta com múltiplas possibilidades, experiências, nas quais nós vamos encontrar as oportunidades de crescimento espiritual, progresso espiritual. Na relação interpessoal, como alcançar uma relação interpessoal harmoniosa? Se não lançarmos mão dessas duas virtudes, da humildade, sobretudo, e da simplicidade. Então, a relação interpessoal harmoniosa, né, requer o desenvolvimento desse sentimento de humildade. Relação interpessoal que é ampla, com familiares, em qualquer grau de parentesco, com colegas de trabalho, em qualquer condição, seja colega, um par, seja subordinado, seja chefia, liderança, em qualquer contexto, sabe? Amigos, etc. Então nós temos, assim, muitas experiências nas quais nós temos como o fator humildade como elemento essencial para podermos alcançar esse estado de harmonização. Né? E o desprendimento dos bens terrenos, que é um outro processo que nós devemos, então, buscar desenvolver. E aqui entra a importância da virtude, da simplicidade, para entendermos quão importante é esse desprendimento dos bens terrenos. Entender que os bens terrenos são recursos, são meios, são instrumentos de progresso. Tanto é que, ao desencarnar, ninguém leva nada, a não ser a sua bagagem espiritual. Aquilo que batalhou por conquistar. E essas virtudes são fundamentais, a humildade e a simplicidade. Então, a nossa relação com as pessoas, com as coisas, com a natureza, nós precisamos pensar nisso. Para administrar essa relação de forma harmoniosa, nós precisamos desenvolver esses sentimentos e essas virtudes, humildade e simplicidade.
Então, queremos compartilhar aqui mais dois trechos do Evangelho para podermos, então, consolidar esse entendimento acerca da essência dos ensinamentos de Nosso Senhor, né? O ensinamento contido nesse versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, compreendendo o ensinamento evangélico, tomando como base o que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2, né, temos aqui as seguintes considerações que ele faz. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Aqui nós temos então a essência do ensinamento de Nosso Senhor, com destaque aqui para a humildade, para a simplicidade. E mais, aqui nesse trecho ele vai dizer o seguinte, que em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Esse é o ensinamento do nosso Senhor, é a essência do seu ensinamento. O ensinamento aqui que nós estamos refletindo, que é do versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Aqui ele vai destacar: a humildade é um ato de submissão a Deus. E essa é uma diretriz que devemos tomar para a nossa vida. Nesse sentido, agora, entendendo qual é a essência do ensinamento, nós temos então que a humildade e a simplicidade são duas virtudes para as quais nós devemos então buscar fazer todo esforço no sentido de conquistar, de construir, né? E nós precisamos então ter atitude de mudança, que eu chamo. E essa atitude de mudança pressupõe o seguinte: eu preciso considerar Deus, nosso Pai, nosso Criador. Porque Deus, então, ele estabelece as condições, as leis, as diretrizes da vida. A partir da nossa compreensão acerca de Deus, nós temos que empreender o nosso esforço. E aí precisamos de atitude para podermos agir. Portanto, a vontade de Deus deve prevalecer em relação à vontade do Espírito. A nossa vontade deve se submeter à vontade de Deus. Essa é a condição como nós desenvolvemos no último trecho
né, que a humildade nos coloca submissos a Deus. Então, esse é um encaminhamento que é essencial. E a diretriz e organização para a mudança, nós vamos encontrar fazendo essa reflexão. Aqui eu trago uma figura, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Para nós nos aproximarmos dele, para nós podermos entender de forma mais ampla, de forma mais profunda, com mais clareza, Deus, nós temos o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus. Então, quando nós buscamos inspirar em Jesus, a buscar nossa inspiração nos ensinamentos dele, nós estamos, obviamente, né, nos aproximando mais de Deus, nosso Pai. Porque nosso Senhor, né, ele é pleno no que tange a efetividade no entendimento acerca das leis da vida. É o nosso governador espiritual, aquele que governa os destinos do planeta. É o nosso pastor divino. E o Espiritismo, que nos coloca em condições, a partir dos seus postulados, os princípios doutrinários, nos coloca em condições de entender Jesus. E, obviamente, entender e compreender a magnitude de Deus. O Espiritismo, portanto, é a chave, como destacamos no início, né? E o homem, nós temos essa rota, temos essa referência. E para nós, então, buscarmos esses objetivos que nos colocam em condições de alinhar o nosso projeto a Deus, só depende de nós. E aqui eu estou chamando o seguinte, que o objetivo da vida, a perfeição moral, encontra aqui, ó, dessa busca, o sentido. O que nós podemos chamar de reforma íntima. A reforma íntima é um processo em que nós podemos, né, ir ao encontro de Deus. E o Espiritismo nos coloca em condições de fazê-lo, porque nos aproxima de Jesus, nosso Senhor, que é a nossa maior referência para alcançarmos o nosso Pai, Deus, para entendermos o sentido da vida e entendermos a magnitude das suas leis, leis que regem os nossos destinos, né? Então, a reforma íntima é um processo que devemos empreender. E esse estudo, né, ele traz uma contribuição nesse sentido, para entendermos que a humildade e a simplicidade passa a ser um objetivo para a nossa vida de excelência. Um objetivo que nos coloca, portanto, nessa rota que nos conduz a Deus. Porque, como nosso Senhor, nas bem-aventuranças, nos apresentou, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Não é? E com isso, para encaminharmos o nosso estudo para o final, então, já encaminhando o nosso estudo para o final, essa é a última transparência, né? O entendimento dos trechos que evidenciamos no texto, né? No versículo que destacamos inicialmente, que nós queremos aqui reproduzir novamente, né? Bem-aventurados, pobres de espírito e reino dos céus. Então, naquilo que nós desenvolvemos, nós podemos, então, uma síntese, já concluindo o nosso estudo, que bem-aventurados
são aqueles felizes. Mas qual a condição? Aqueles que desenvolvem a humildade, a simplicidade, porque esses gozarão de um estado de harmonia, porque consciencialmente estarão agindo em consonância com as leis de Deus. Então, o versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, nós podemos aqui ter esse entendimento. Esse é um ângulo de possibilidade para nós podermos, então, entender esse ensinamento. Outras possibilidades existem, mas esse foi o ângulo que estabelecemos aqui para compartilharmos. Não é? E o resultado do esforço que fazemos para o aprimoramento moral nos leva a essa condição de felizes, porque vamos estar assim em harmonia com as leis de Deus. E para isso nós precisamos então desenvolver a humildade e a simplicidade. Por isso nós concluímos o nosso estudo, agradecendo a todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões, a oportunidade que também agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade. Divino Mestre, nosso Senhor, queremos aqui externar a nossa gratidão pela oportunidade que tivemos de elaborar e compartilhar desse estudo com os nossos irmãos de ideal. Que possamos, Senhor, com as reflexões que Ele proporciona, ampliar nossas possibilidades de orientação para a nossa vida. E que a vossa paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja.